Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar da página 35 e da página 36, que é verbo, flexão dos verbos. Os verbos na língua portuguesa, como eles são profixos, profixo quer dizer que eles são muito, eles têm uma série de variações. Então, os verbos eles podem variar em tempo, eles podem também ser modificados em modo e também ter uma denominação quanto à forma, né? Vocês vão estudar o tempo, tá bom? Por enquanto. Página 35, volume 2 da apostila. Eu deixei um monte de conteúdo para trás. Nós vamos fazer esse conteúdo que é o robô Sofia, sonha em ser tão inteligente como os humanos, na nossa próxima aula online, tá bem? Então vamos lá. O que seria essa flexão de verbos com relação ao tempo? Nós, no nosso dia a dia, nós já sabemos, né, que é uma coisa básica na nossa vida, que o verbo ele pode ter tempo no passado, no presente e no futuro, né? No passado é tudo aquilo que já aconteceu, já passou, é uma ação que já aconteceu, e esse passado ele divide-se em pretérito perfeito, mais que perfeito e o imperfeito. O pretérito imperfeito é aquele que o verbo ainda não, a ação ela é rotineira, ela continua por um certo tempo acontecendo, tá? O pretérito mais que perfeito já aconteceu, já é uma situação que já aconteceu, ela está mais do que enfatizada. São os verbos terminados em ara. Então, por exemplo, quando eu era criança, brincara, né? Então, o menino brincara nos parques da vida. Então, esse brincara é o pretérito mais que perfeito. Quando eu falo o menino brincava todos os dias de sua vida, eu estou diante de um pretérito imperfeito. O que seria o pretérito imperfeito? É aquele em que o verbo ele é uma ação rotineira e ele continua acontecendo por uma série de tempo ainda, tá bom? E o pretérito perfeito é aquele que a ação já aconteceu, ela já está enfatizada. Por exemplo, eu brinquei no parque, tá? Então, o verbo brinquei indica um passado que já aconteceu. Não tem mais o que fazer com esse passado, ele já foi. O brincava, ele é pretérito imperfeito. Todo verbo que termina em ava, ele é pretérito imperfeito. Então, apedrejava, jogava, chutava, né? Então, todos os verbos que terminam em ava, eles dão ideia de ação rotineira. Por que esse pretérito ele é chamado de imperfeito? Porque por mais que tenha sido passado, que tenha acontecido com ele, este verbo, ele dá a ideia de continuidade, de ações que sempre acontecia. Então, quando eu digo, eu brincava no pátio todos os dias da minha vida até os meus 10 anos. Então, foram vários anos até os meus 10 anos, tá bem? Então, o brincava, ele dá uma ideia que acontecia muitas vezes, fazia parte do cotidiano, tá bem? E o pretérito mais que perfeito é aquele que termina em ara. Então, eu brincara, eu fizera, eu batera, eu pedira. É um verbo complicado, porque a gente quase não usa no nosso dia a dia, tá? A gente usa mais o pretérito perfeito. A gente usa o passado, né? O terminou, brincou, falou, correu, mais do que os outros, tá certo? Então, muito bem. O presente é uma ação que está acontecendo. Por exemplo, estou falando com vocês, estou gravando esse vídeo, né? Estou fazendo isso, faço agora este vídeo. Então, é toda a ação que se encontra no presente, tá? É no momento em que a pessoa está falando, está acontecendo. E o futuro é algo que ainda não aconteceu. O futuro também, ele demanda uma certa compreensão da nossa parte. Porque o futuro, ele pode ser futuro, né, do presente, que é muito próximo de nós e eu tenho certeza que vai acontecer.
E o futuro do pretérito? O futuro do pretérito, ele precisa de uma condição para acontecer. Por exemplo, se não fosse a pandemia, eu estaria dando aula. Estaria, né? Então, aqui, o futuro do pretérito, ele indica que há uma condição para acontecer, tá certo? Se não houver essa condição, o verbo em si não é possível de ser conjugado, tá? Então, o futuro do presente termina em irei e o futuro do pretérito termina em iria. Então, por exemplo, pedirei a mão dela em namoro. Uma frase alheia. Falarei com os pais. Estudarei muito para o vestibular. Ou, esse é o futuro do presente. Agora, se eu quero um futuro do pretérito, eu digo, pediria a mão dela em namoro. Estudaria muito para os vestibulares. Tá bem? Tá certo? Lá na página 35, no exercício 22, diz assim: releia o 14º parágrafo da notícia sobre Sofia. Algum dia espero que os robôs como eu estejam no mundo todo ajudando as pessoas. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Você pode comprar o professor por menos de $300, recomendou Sofia. Certo? Então, neste caso, se a gente for ver na letra A, neste parágrafo, que forma verbal foi empregada para identificar Sofia como autora da fala? Ela usou o verbo recomendou, tá? Então, diz assim, ó, chegarão antes que eu, olha o verbo no futuro, né? Então, um verbo que indica um passado, e é o pretérito perfeito, seria o recomendou, tá bem? Essa fala, ela ocorreu antes da escrita, durante a escrita ou após a escrita. Ocorreu antes da escrita, tá? Então, teve a entrevista com a robô, depois a gente vai ver o texto, e aí, então, a pessoa teve um tempo para preparar o seu texto, tá bem? Então, foi antes da escrita. Letra C. Releia a primeira frase do parágrafo. A forma verbal espera localiza o desejo de Sofia como algo presente, pois mostra um pensamento relacionado a uma ação que será realizada por robôs. Então, eu espero, tá? É algo que está acontecendo no presente. D. Provavelmente robôs para o consumidor, como meu pequeno irmão Einstein, chegarão antes que eu aos lares. Sofia utiliza a forma verbal chegarão para se referir a uma ação futura, para fazer uma previsão. Então, assim, o verbo terminado em an está no passado. O verbo terminado em ão está no futuro, tá bom? Eles cantarão. Eles cantaram, tá certo? Isso é muito fácil, todo mundo aqui já viu isso, tá? Então, espero, chegarão e recomendou. Você teria que ligar estes verbos no seu tempo. Então, espero, em que tempo que está? No presente, né? O chegarão está no futuro, porque é uma ação ainda não enfatizada. Recomendou está no passado, tá bem? E no exercício 23, leia a última fala de Sofia. Tenho emoções robóticas muito rudimentares, que evoluirão até serem semelhantes às humanas. Por enquanto, aproveito uma existência feliz e livre de preocupações, concluiu Sofia. Então, neste fragmento, nós temos 3 verbos destacados. Evoluirão, aproveito e concluiu. É com esses 3 verbos que a gente vai trabalhar. Indique o tempo em que estão conjugadas as formas verbais destacadas. Evoluirão está no futuro, aproveito está no presente e concluiu está no passado. Tá certo? Muito bem. Com isso, analisando o tempo verbal em passado, presente e futuro, o passado também recebe o nome de pretérito. A gente vai dar uma olhadinha no caderno de atividades para ver se tem exercícios correspondentes, tá? Tendo exercícios correspondentes, eu vou começar um com vocês e vocês vão terminar esses exercícios depois, tá bem? Então vamos lá ver. Vamos ver. Tem. Na página 17 aparece lá, tempos e modos verbais. Caderno de atividades, página 17, tem uma definição interessante
né? Falando dos verbos terminados na primeira conjugação, que é o verbo ar, os terminados em segunda conjugação, que são os e os terminados em terceira conjugação, que é o ir. Então, um exemplo, Lu, de verbo terminado em ar é cantar, amar, trabalhar, terminado em comer, beber, bater, e ir, partir, sorrir, dormir, né? Então, por que tem essa terminação? Porque o verbo, ele vem pra gente com uma forma não conjugada. Depois, quando o professor ou quem está estudando os verbos vai ver e vai colocar este verbo junto com os pronomes para fazer a sua declinação. Então, vamos pegar, por exemplo, o verbo amar. O verbo amar. Eu quero conjugar o verbo amar no presente do indicativo. Então, como que eu faço? Ó, eu tenho que é o verbo amar, que eu vou conjugar no presente do indicativo. Então, eu tenho tempo e tenho modo. O tempo é o presente e o modo é o indicativo. Então, é eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles ou elas amam, tá? Facílimo, tá certo? Aí vai aparecer os modos verbais, o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O indicativo, ele dá uma certeza de algo que vai acontecer. O subjuntivo é algo que indica uma dúvida, hipótese. Pode acontecer como pode não acontecer. Se meus pais deixarem, eu vou à festa. O imperativo, a gente já viu, né? Falou muito sobre o imperativo. Ele expressa ordem, conselho, pedido. Tá bem? Os tempos verbais, nós já vimos que estão no pretérito, no presente e no futuro. E aí, aparece ali para a gente conjugar o modo indicativo. Todos eles é possível ser conjugado no modo indicativo, tá? Todos eles. Então, eu vou ter lá o pretérito, refere-se a eventos que ocorreram no passado. Presente, refere-se a eventos que ocorrem no momento da situação, da enunciação. Enunciação é quando a pessoa está falando. E futuro, refere-se a eventos que ocorrerão após o momento da enunciação. Então, eu digo assim, irei viajar tão logo passe esse tempo nefasto, por exemplo, né? Então, irei viajar. Eu falei, mas é algo que vai acontecer só depois, tá bom? Embaixo tem o pretérito perfeito, o imperfeito, o mais que perfeito. É o que eu expliquei agorinha, tá? O perfeito indica fatos que já aconteceram, já estão realizados e já indica assim que houve uma finalidade, já acabou aquele tempo. O pretérito imperfeito, ele indica fatos que ocorreram durante um período no passado e que tiveram uma certa duração. Por isso que eu digo que ele era de certos fatos cotidianos. E o pretérito mais que perfeito indica um evento que ocorreu antes do outro, tá? O futuro do presente indica um evento que ainda vai acontecer e é bem próximo da gente. E o futuro do pretérito indica um evento que poderia ou que pode acontecer e vai demandar, por exemplo, uma certa... algo que já aconteceu, né? Juntamente, essa ideia do pretérito, do futuro do pretérito, ele vai acontecer juntamente com uma ideia que dentro do contexto eu já sei, né, que ela vai indicar, por exemplo, também, né, pode indicar também uma certa dúvida, tá bom? Então, os exercícios da página 18, releia a tirinha a seguir, né, o Calvin e o Haroldo, mais uma vez, já é nosso velho amigo, nosso velho conhecido. Ah, mais uma tigela de bombas de chocolate açucaradas. E a segunda tigela é sempre melhor. O prazer da minha primeira tigela é diminuído pela antecipação das próximas tigelas. E no fim da minha terceira tigela, eu geralmente fico enjoado. Talvez você não devesse usar leite achocolatado. Eu tentei coca, mas as bolinhas subiram no meu nariz. Quem que vai comer, né? Quem que vai comer sucrilhos com Coca-Cola? Bom, tem gente que gosta, né? Então vamos lá. Letra A. Indique as formas verbais presentes no primeiro e no terceiro quadrinho. Então, no primeiro quadrinho é o que é um verbo de ligação. Muita gente esquece que o verbo é um verbo de ligação, mas ele é um verbo de ligação, ele é um verbo, tá? E no terceiro quadrinho é fico, tá certo? Então, porque tem outros verbos, mas está pedindo no presente. Na letra B,
Transcreva um verbo da tirinha que esteja no presente. É, o verbo é. A letra C. Quais são as formas verbais do quarto quadro que estão no pretérito perfeito? Tentei e subiram. Que forma verbal do terceiro quadro está no presente do indicativo? Fico. Número 2, da página 19. Identifique os verbos das frases a seguir e indique o tempo e o modo verbal de cada um deles. Daniela quis mais sorvete. Quais são o verbo ou qual é o verbo? É o quis e ele está no pretérito perfeito, tá? E ele está no modo indicativo, então você tem que colocar tudo isso, né? Quis, pretérito perfeito, modo indicativo, tá? Letra B. Eu e meus amigos faremos uma longa viagem. O verbo é faremos. Então, você vai colocar que ele está no futuro do presente e ele está no modo indicativo. Letra C. Todas as noites assistimos à televisão. Verbo assistimos, tempo presente, modo indicativo. Mara não chora nunca. Verbo chora, tempo presente, modo indicativo. Nunca estudei tanto na minha vida. Estudei, tempo, pretérito perfeito, modo indicativo. Tá bem? Os exercícios 3, né, que é cumprido, os exercícios 3 e os exercícios... Vamos ver se a gente consegue fazer juntos. Vamos lá. Escolha a alternativa correta para preencher as lacunas com verbos no presente do indicativo. Eu sempre fico enjoado. Você pensa melhor depois de descansar? Nós fazemos nossas refeições em casa. A segunda tigela é sempre melhor. Ainda que todos saiam, permaneço em casa. Então, com as respostas, vocês já vão marcando a alternativa, tá? Quando partes, deixas saudades. Marcos e eu emprestamos o caderno sempre que nos pedem. Eu prefiro frutas a cereal pela manhã. Minha mãe compra tigelas novas. Tá bem? O número 4. Assim que souberam na semana passada que o furacão Harvey atingirá os Estados Unidos, as autoridades emitiram um alerta à população. Todos deverão estar atentos, AOTIL, pois o fenômeno terá alto potencial destrutivo. Os noticiários já avisaram a população e imagina-se que nos próximos dias muitas pessoas sairão do estado em busca de locais mais protegidos. Tá? Então, o primeiro é ERAM, o segundo é AOTIL, o terceiro é AN, de novo, né, AM, e o quarto é AOTIL. 5. A frase a seguir está adequada? Justifique sua resposta. Ontem, ao ler o jornal da semana passada, o que vocês acharão das notícias lidas? Tá certo isso? Não tá, né? Está inadequado. É o que vocês acharam. Por que eu sei que é acharam? Porque está no pretérito, né? Não é acharão que é algo que vai acontecer. Olha, ontem foi uma notícia passada. Então, eu não posso colocar dois verbos conjugados dessa maneira. Fica errado, né? Até na hora que a gente vai ouvir, a gente sabe que está errado, tá bem? Número 6. Saúde. É incrível o que mais um copo de água pode fazer em seu organismo. Então, eu tenho ali o texto com os verbos destacados. É, beber, dar, fazer, tomar, descobriram, leu, reduz, acrescentaram, observaram e cresceram. Tem vários verbos. A respeito dos verbos destacados no texto, é correto que se afirma em... Primeira alternativa. Apenas beber e fazer estão na forma nominal do infinitivo. Apenas beber e fazer está na forma nominal do infinitivo. Não, porque tem tomar também. Tomar também está na forma nominal, então está errado. Descobriram e dar estão no presente do indicativo. Não, porque descobriram está no passado. Dar e reduz são formas verbais que estão no presente do indicativo. É verdadeiro, estão no presente do indicativo. Descobriram é uma forma verbal que está no pretérito mais que perfeito. Não, porque é no pretérito
Sim, mas não é o mais que perfeito, é o perfeito. Então, a gente vai destacar, vai fazer um xizinho na letra C, tá? Com isso, a gente vai fechar esse conteúdo. Vocês vão fazer as atividades da página 18, 19 e 20 do caderno de atividades, mas a resolução já está aqui no vídeo. É só seguir o passo a passo que você vai fazendo, tá? Assista, preste atenção nos verbos e aí depois a gente vai comentar e vai falar com exercícios desses verbos novamente, porque eles também vão cair na nossa prova, tá certo? Até a próxima então, tchau!